Bem-vindo à lição 10. Listas de controle de acesso. Uma lista de controle de acesso é uma estrutura de dados que armazena os recursos acessados. Uma ACL pode ser analisada como uma estrutura de dados com múltiplos acessos. Cada acesso ACL é um conjunto de permissões associadas a um solicitante ou um grupo de solicitantes. A ACL promove uma maneira fácil de criar usuários e grupos. As listas de controle de acesso respondem à seguinte pergunta: como autorizar um usuário a acessar dados de outros usuários ou outros dados que não são permitidos? Ao final desta lição, o estudante será capaz de conhecer as características da ACL, obter maiores informações sobre Java e as listas de controle de acesso. Este é um modelo de controle de acesso. Solicitante, fonte dos pedidos. Um solicitante pode representar uma entidade, usuário, grupo ou processo. Pode ser qualquer coisa que possua identificação e requer acesso a um recurso. Solicitação, realiza as operações com os objetos, podendo inclusive ler, escrever ou executar. Referência monitorada, guarda cada objeto e avalia cada pedido para os objetos, decidindo se deve ou não conceder acesso. Objeto, recurso tais como arquivos, dispositivos ou processos. Cada acesso na ACL é especificado como positivo ou negativo. Um acesso positivo significa que seus recursos devem estar disponíveis quando um usuário ou processo tentar acessá-los. Uma entrada negativa significa que o recurso não deve ser acessado. Quando calculamos as permissões que um solicitante terá, as seguintes regras devem ser usadas. Cada indivíduo ou grupo pode ter uma entrada positiva e outra negativa. Isto quer dizer que as entradas ACL duplicadas não são permitidas. Se não houver entrada de um determinado indivíduo ou de um grupo, significa que o indivíduo ou grupo tem a permissão nula. O conjunto de grupos positivos que permite definir um indivíduo é a união de todas as permissões positivas de cada grupo. Aqui, o indivíduo pertence. O conjunto de grupos negativos que permite definir um indivíduo é a união de todas as permissões negativas de cada grupo que o indivíduo pertence. Se existe uma entrada positiva que concede a um indivíduo ou grupo uma permissão especial e uma entrada negativa que nega algumas dessas permissões, então todas as permissões serão removidas, tanto positivas quanto negativas. Permissões individuais sempre têm prioridade sobre as permissões de um grupo. Presumindo que todo grupo G1 que o indivíduo pertença tem permissão positiva e que todo grupo G2 que o indivíduo pertença tem permissão negativa, assumimos também que o indivíduo de permissão positiva é definido por P1 e o indivíduo de permissão negativa é definido por P2. Então, a resultante das permissões que os indivíduos possuem é P1 mais G1 menos P2 menos P2 mais G2 menos P1. O pacote Java Security ACL fornece a interface para uma estrutura de dados que guarda o acesso aos recursos. Estrutura da ACL. Uma ACL é um objeto que implementa a interface Java Security ACL. Cada ACL é uma lista de objetos ACL Entry. Pacote Java Security ACL. Este pacote contém classes e interfaces usadas durante a execução das listas de controle de acesso para assegurar ou negar permissões a indivíduos ou grupos de indivíduos. Interface ACL. Uma interface representando uma lista de controles de acesso, uma ACL, é uma estrutura de dados usada para guardar acesso aos recursos. Interface ACL. Interface representando uma lista de controle de acesso. Uma ACL é uma estrutura de dados usada para guardar acesso aos recursos. Interface ACL Entry. Esta é uma interface usada para representar uma entrada na lista de controle de acesso. Interface Group. Esta interface é usada para representar um grupo de principals. Um principal representa uma entidade como um usuário individual ou uma empresa. Interface Owner.
interface para o gerenciamento de owners de listas de controle de acesso ou configurações ACL. O owner inicial de um principal deve ser especificado como um argumento para o construtor da classe, que implementa esta interface. Interface Permission. Essa interface representa uma permissão como as usadas para conceder um tipo particular de acesso para um recurso. Exceções. ACL Not Found Exception. Esta é uma exceção que é lançada sempre que uma referência é feita a uma ACL que não existe. Last Owner Exception. Essa é uma exceção que é lançada sempre que é feita uma tentativa de apagar o último dono de uma lista de controle de acesso. Not Owner Exception. Esta é uma exceção que é lançada sempre que a modificação de um objeto é permitida ser feita apenas pelo dono do objeto, mas o principal tentando modificar não é o dono. Passaremos agora para o NetBeans. Esta classe nos fornece alguns testes criados para verificar os resultados de exemplo através de uma ACL. Executando o check permission do write no principal P1, retornará falso, pois a permissão individual do write para P1 é configurada como negativo. Executando o check permission do read no principal P1, irá retornar verdadeiro, pois a permissão do grupo permite o acesso de leitura para P1. Adicionalmente, executando read e write check permissions em P2, irá retornar verdadeiro, pois read e write é permitido para P2. Este, então, é o resultado da classe. Nessa lição vimos modelo de controle de acesso, cálculo de permissões concedidas, Java e as listas de controle de acesso, implementar uma ACL. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.